Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo do princípio da segurança jurídica. Na primeira aula, eu falei um pouquinho sobre as facetas da segurança jurídica. Falei sobre o que é segurança do direito, segurança no direito e segurança pelo direito. E também expliquei que existem manifestações da segurança jurídica expressas na legislação e algumas manifestações que foram construídas pela doutrina e pela jurisprudência. Nesta aula, eu gostaria de aprofundar um pouquinho algumas dessas teorias que foram criadas pela doutrina e pela jurisprudência, e especialmente a teoria do fato consumado, dos atos próprios e a teoria do agente de fato. Tá bom? Vejam, a teoria do fato consumado sugere a manutenção de situações jurídicas estabilizadas e que foram autorizadas por uma decisão anterior precária, ainda que a decisão final a entenda ilegal. Então, vejam, muitas vezes, uma situação jurídica é criada com base numa decisão judicial precária, numa liminar, por exemplo. Não é? E, ao final do processo, pode ser que o judiciário entenda de maneira diferente aquilo que ele entendeu na decisão liminar. No entanto, pode ser que nesse meio tempo, entre a decisão liminar e a decisão final, se estabilizem algumas situações jurídicas, e aí é que entra a teoria do fato consumado para proteger essas situações estabilizadas. Eu vou dar um exemplo que talvez ilustre e facilite a compreensão desse tema. Vejam, pode ser que um estudante, né, tenha ingressado na universidade pública com base em uma decisão liminar porque ele não cumpria lá um ou outro requisito de ingresso e, por isso, né, tenha tido lá sua matrícula indeferida, recorreu ao judiciário e o judiciário autorizou o seu ingresso na universidade pública. Então, aquele indivíduo ele ingressa na universidade, na graduação, e faz o curso com base numa decisão judicial liminar. Ele faz todo o curso, cola grau, obtém lá o bacharelado ou a licenciatura, passa a atuar na vida profissional e ainda o processo judicial continua correndo. A decisão judicial final, a sentença, não foi ainda expedida. E até que um belo dia o judiciário decide o caso de maneira definitiva, não é? Expede a sentença, tá certo? E pode ser que o judiciário entenda na sentença que aquele ato de matrícula do estudante que recorreu ao judiciário, na verdade, não deveria ter sido aceito, que ele não poderia ter sido matriculado. Então, vejam, ele fez o curso, não é? Ele ingressou na universidade pública com base numa decisão judicial liminar, fez o curso, concluiu o curso, passou a atuar e muitos anos depois veio a decisão, né, judiciária final, concluindo que ele não poderia ter sido aceito na universidade. Bom, mas o que fazer? Ele já fez o curso, ele já concluiu o curso, já atua profissionalmente. Haverá algum efeito benéfico de se atacar aquele ato de matrícula? Haverá algum efeito benéfico em se retirar o título desse indivíduo e impedir que ele, né, tenha lá o seu diploma e que exerça a profissão? Seria justo que se obrigasse esse indivíduo a fazer novamente tudo aquilo que ele já cursou? Então, vejam, por um senso de justiça e também pelo intuito de proteger essa situação jurídica estabilizada, é que se aplica a teoria do fato consumado, tá certo? É por isso que eu disse que essa teoria serve para manutenção de situações jurídicas estabilizadas que foram autorizadas numa decisão precária inicial, não é? Mas que é, ao final, atacada por uma decisão definitiva. Então, a decisão definitiva, né, pode não concordar com a decisão liminar, com a decisão inicial. No entanto, se perceber que é uma situação jurídica consolidada, aí sim pode-se aplicar a teoria do fato consumado para proteger o indivíduo. Tá bom? Eu até trouxe aqui um exemplo interessante em que o Supremo entende que a teoria do fato consumado não deve ser aplicada. Isso se refere à ocupação ou ao provimento de cargos públicos. Eu até transcrevi aqui um julgado muito interessante que esteve sob a relatoria, né, elaborado e sob a relatoria do ministro Teori Zavascki, e no qual se observa o seguinte: o Supremo entende que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência da execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Então, vejam, o entendimento supremo é que não vale a teoria do fato consumado em relação ao provimento de cargos públicos.
porque isso violaria a regra constitucional da exigência de aprovação em concurso público como condição para o exercício de funções públicas no cargo ou também em situações de emprego público, não é? Nós podemos aplicar essa mesma lógica para o emprego público, tá bom? Então, a teoria do fato consumado não é aceita para todo tipo de situação e uma situação em que o Supremo rechaça completamente essa teoria é a do concurso público, tudo bem? Outra teoria importante desenvolvida pela doutrina e pela jurisprudência é a teoria da autovinculação ou a proibição do venire contra factum proprium. O poder público ele deve manter a coerência nos seus comportamentos, nas suas ações, sobretudo quando os cidadãos de boa fé confiam nesses comportamentos e nessas ações e utilizam esses comportamentos da administração para também guiar as suas condutas particulares. O cidadão muitas vezes observa o que a administração e o que o Estado faz, o que o Estado entende sobre algo para guiar os seus comportamentos. E é por isso que o Estado não deve ignorar a confiança legitimamente criada pelo cidadão nos seus comportamentos, nas suas práticas, nas suas orientações. Tá bom? Mais recentemente, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro absorveu, em grande parte, essa teoria da autovinculação em alguns dispositivos. A LINDB, por exemplo, exige que se respeitem as manifestações prévias contidas em respostas a consultas e súmulas expedidas pela administração pública. Se a administração respondeu a uma consulta no passado, a administração deve observar essa resposta que deu a uma consulta ao tratar do caso no futuro. Tá bom? A mesma coisa vale para os seus enunciados em súmulas internas, a mesma coisa vale para algumas orientações gerais da administração e assim por diante. Além disso, a LINDB, em um outro artigo, ela explicita que toda vez que se faz uma análise de legalidade de um comportamento, é preciso que aquele comportamento seja compreendido à luz das orientações da administração pública que valiam na época em que o comportamento foi praticado. Nós não podemos analisar a legalidade de um comportamento, seja um comportamento de um particular ou de um agente público, e que ocorreu no passado, à luz de orientações novas, à luz de uma nova interpretação. No fundo, o que a LINDB está dizendo é que a nova interpretação não deve retroagir, tá bom? Agora, o que é inovador aí nesse dispositivo é que a LINDB não fala apenas de interpretação, ela também fala de comportamentos que foram pautados em orientações gerais. Tá certo? Então, em aula sobre a LINDB especificamente, eu vou explicar o que é isso, o que é a orientação geral. Enfim, de todo modo, o que é importante ter em mente é que a administração tem que agir de maneira coerente, a administração tem que agir de maneira harmônica, ela não pode, tomar decisões surpresas, ela não pode ignorar aquilo que ela disse no passado, ela tem que evitar contradições no seu dia a dia. É isso que nós chamamos de proibição do venire contra factum proprium ou teoria da autovinculação. Isso também vale para promessas administrativas em muitos casos. Não que a administração não possa descumprir uma promessa, mas as promessas também devem ser observadas aí nos comportamentos futuros, tá bom? Então, existem poucos estudos até na doutrina sobre promessas administrativas, mas esse é um tema que também tem a ver com autovinculação. E a terceira teoria aqui, importante para nós compreendermos a segurança jurídica, é a do agente de fato. A teoria do agente de fato busca garantir a manutenção da eficácia jurídica de atos praticados por sujeitos incompetentes em favor dos cidadãos de boa-fé que acreditaram naqueles atos. Vou dar um exemplo aqui também para tentar ilustrar essa teoria e esclarecer como ela funciona na prática. Vamos imaginar que algumas pessoas tenham indevidamente atuado como médicos em hospitais públicos ou como docentes em universidades públicas. Então, lá, um indivíduo sem concurso nenhum e também sem agir como professor convidado, enfim, sem título nenhum, ele aparece na universidade informalmente, até ilicitamente, e passa a desempenhar atividades de professor. Aquele indivíduo corrige provas, reprova pessoas e assim por diante. Bom, até que alguém descobre que aquele indivíduo não poderia atuar e, naturalmente, afasta e até mesmo pode puni-lo criminalmente por aquela prática. Agora, a questão que fica é, o que vai acontecer com os atos praticados por esse professor que não podia atuar ou por aquele indivíduo que fingiu que era médico no hospital público e assim por diante? Esses atos todos serão invalidados? Bom, nós utilizamos a teoria do agente de fato para manter a eficácia jurídica desses atos a despeito da incompetência daquele sujeito que agiu como servidor público.
Há dois requisitos, de acordo com a doutrina, para que se aplique a teoria do agente de fato. É preciso, em primeiro lugar, que o destinatário daquele ato que foi praticado por um sujeito incompetente ou por um usurpador de função tenha plausivelmente considerado legal o exercício da função administrativa. Então, é preciso que o destinatário do ato tenha acreditado que aquele indivíduo que estava no exercício da função administrativa tinha todos os requisitos para exercê-la. Tá bom? E, em segundo lugar, é preciso que o destinatário, na verdade, é preciso que se verifique se o destinatário seria injustamente afetado pela anulação daquela decisão. Então, vejam, se o destinatário for indevidamente, injustamente afetado pela anulação daquela decisão praticada pelo agente incompetente ou pelo usurpador de função, naturalmente aí nós não devemos fazer, né? Nós não devemos praticar a anulação. Então, duas coisas: boa-fé do destinatário e verificação da injustiça da anulação do ato praticado pelo agente de fato, tá bom? Eu trouxe aqui um julgado também, um recurso extraordinário 78209 do STF, muito interessante porque ele estende a aplicação aí da teoria do agente de fato também para situações em que um agente público, não é, em que um funcionário atua indevidamente em outra função. Então, vejam, diz lá uma parte dessa ementa da decisão do STF. Se o direito reconhece a validade dos atos até de funcionários de fato, estranho aos quadros de pessoal público, com maior razão há de reconhecê-la a atos praticados por agentes de Estado no exercício daquelas atribuições, por força de lei, que veio a ser declarada inconstitucional. Então, o que o Supremo está fazendo aqui? O Supremo está declarando válidos e eficazes aqueles atos praticados no exercício de atribuições que posteriormente foram declaradas inconstitucionais, tá certo? Então, bastante interessante esse julgado por estender a teoria aí do agente de fato para outras situações. Bom, só para esclarecer, do ponto de vista terminológico, muitas vezes essa teoria do agente de fato é chamada de teoria do funcionário de fato. Eu preferi aqui agente de fato porque o termo técnico funcionário já não é utilizado pela Constituição da República. Então, o correto mesmo seria falar de agente de fato. Mas, na jurisprudência, perceberão que o Supremo e outros tribunais ainda falam de funcionário de fato muitas vezes. Tá certo? A bibliografia para o tema da segurança jurídica eu deixei lá na primeira aula, então não vou repeti-la aqui, mas serve também para a discussão dessas teorias doutrinárias e jurisprudenciais. Tá bom? Um grande abraço.